Para a gente começar aqui o assunto, Sol, né, já para os íntimos, né, Solange, falando de dependência emocional, né, a dependência emocional, ela impacta, chega a impactar nós na vida adulta de uma maneira até um pouco mais doída, digamos assim, né. Então, a dúvida que a gente começa esse nosso bate-papo é a seguinte: por que a dependência emocional impacta na vida adulta com problemas de escassez, de ausência de amor próprio, entre tantos outros problemas? Por quê? Na verdade, a dependência emocional, ela nasce da carência de você perceber o seu autovalor. Não é apenas carência emocional. Você não percebe o seu autovalor, porque lá na sua infância você está presa numa criança ferida. Numa criança que precisou ser vista, uma criança que precisou ser amada, ser acolhida por esses pais, e muitas vezes não foi. E aí essa criança ela não se sentiu importante para esses pais. Ela sentiu que ela não tinha muita importância. Então, esse valor não nasceu ali dentro dela. Geralmente, mais da mãe, né? Eu sei que as mães ficam chateadas comigo, falam, tudo a mãe, mas é verdade. Essa questão de valor vem muito mais da mãe, mais do feminino. Da menina se sentir, do menino se sentir acolhido pela mãe. E ao invés da criança ser, vamos dizer, nutrida, ser vista, ser acolhida, a criança ela vai fazer pela mãe, pelo pai. Ou seja, uma mãe que está emocionalmente indisponível, por qualquer motivo, ou por fragilidade emocional dela, ou por um luto que ela esteja vivendo, ou por ausência. O pai igual, por ausência, por não estar muito presente ali. Então, essa criança, ela sente essa ausência e vai fazer. Ela vai querer compensar isso tudo lá, vai querer fazer pelos pais. E aí ela entra querendo, ao invés de receber, ela vai fazer pelos pais. E quando ela vai para a adulta, ela tem essa falta, essa carência, esse vazio. E esse vazio que precisa ser nutrido, que vai realmente trazer para a adulta, que é a boazinha, a salvadora, que depois a gente já vai falar sobre isso tudo, ela entra nessas, vamos dizer, nessas identidades de boazinha, de salvadora, dentro da família. Ela vai lá salvar a mãe, salvar o pai, salvar a família. Ela vai ser a boazinha. Por que ela vai ser a boazinha? Porque a boazinha, ela acha, ela percebe que ela só tem valor quando ela faz coisas. Quando ela está fazendo do jeito que os pais querem, da forma que os pais querem. Então, ela abre mão dela própria, da identidade dela, ela abre mão da autenticidade dela, ela abre mão dela para fazer o que o outro quer que ela faça. E assim ela vai sendo moldada. Por isso a boazinha, por isso a salvadora. A salvadora, ela nem lembra que ela existe, ela começa simplesmente a fazer pelos pais aquilo que ela acha que vai, de fato, fazer os pais felizes, deixar os pais bem. Então, ela fala, eu fiz isso aqui, deu certo, a mamãe ficou bem, então eu vou por aqui. Eu fiz aquilo ali, deu certo, o papai ficou bem, então é por ali. Então, muitas vezes a boazinha é aquela que quer não ser vista, sabe, dentro da família. É aquela que quer ser que passa desapercebido ali. Ela fica... como se ela... Um coadjuvante. Na verdade, como coadjuvante, mas, na verdade, ela é invisível, sabe? Quanto menos ela aparece, melhor, porque, muitas vezes, os pais são agressivos, muitas vezes... Nós estamos falando de dinâmicas disfuncionais, não é? E essas dinâmicas disfuncionais é as quais os filhos ou as filhas vão entrar em dinâmicas... que a gente não sabe na vida adulta. A gente nem sabe que essas dinâmicas estão aqui conosco. Então, são dinâmicas ocultas familiares que estão aqui no adulto e que estão impactando a minha vida diretamente, que eu não sei que está, mas está. Está impactando minha vida profissional, está impactando minha vida relacional, está impactando a forma como eu me relaciono com as pessoas, porque, geralmente, quando eu sou dependente emocional, eu faço qualquer coisa para me relacionar. Eu vou para um trabalho, eu vou para esse trabalho me sentindo menos que o outro. Nunca eu me sinto
o protagonista. Nunca eu me sinto valorizada. Nunca eu me sinto, eu sou o cara. Não sente essa. Não é essa pessoa. É aquela pessoa que vai com medo, que vai ansiosa, que vai... não é o centro da vida dela. O centro da vida dela é qualquer pessoa, menos ela. Não é? Então, por isso que ela vai assim, ela vai insegura, vai despreparada. Muitas vezes ela é aquela pessoa que sabe muito, mas quando chega lá na vida profissional, ela é uma pessoa insegura, que não confia nela, não acredita em si, porque ela não teve essa referência lá na criança. Então, ela teve lá a ferida da rejeição, ferida do abandono, lá na criança, quando ela era criança, e ela traz isso. Então, fica aprisionada nas questões da criança. E ela não está aqui. Na verdade, ela não está aqui. Cada coisa que acontece aqui nas relações, ela projeta aquela criança lá, que precisa ser vista, validada e amada. Mas essa dependência emocional, ela muitas vezes ela é silenciosa, né? Não, mas ela é silenciosa. Ela é silenciosa. E qual que é o principal problema que pode acontecer, dado que ela é meio imperceptível? É você não saber e achar que a maioria das pessoas falam, com o tempo vai passar. Não vai. Se você não resolver a questão, não vai passar. Não adianta jogar debaixo do tapete. Essa é a questão. Porque, por exemplo, enquanto você não vê o seu autovalor, o seu autoamparo, o seu autoamor, você não tem essa percepção de valor de si, você vai para o mundo assim. Então, se você não tem essa percepção de si, o outro também não vai ter. Porque o outro só tem a percepção de valor em você se você tiver, inclusive de amor, de tudo. Se você não se amar, o outro não vai te amar. Então, a gente entra numa relação querendo amor, vamos dizer. Você vai lá querendo amor na relação, mas você não se ama. O outro já sabe que você não se ama e ele vai te tratar exatamente como você se trata. Você não se valoriza, você não vê o seu valor. Você vai trazer relações abusivas para você. Você vai trazer abusadores. Por quê? Porque você está ali louca para fazer pelo outro. Simplesmente não está no centro da sua vida. Você coloca qualquer pessoa que venha para ser o centro da sua vida. Então, geralmente é o abusador. Geralmente é uma dinâmica de relacionamento abusivo. Os narcisistas adoram pessoas assim, porque justamente essas pessoas com essa dependência emocional, o narcisista tem um faro fino para isso, um faro de que essa daí vai fazer tudo por mim. Então, não é à toa que se encontra um narcisista com uma dependente emocional. É assim, parece que está feitinha a coisa, sabe? Um imã, né? É um imã. Atrai, né? Um atrai o outro pelas disfuncionalidades. Quando você fala no gênero feminino, é legal lembrar o pessoal que também tem a narcisista, também tem a abusadora, né? Com certeza. Obviamente. Aí tem o dependente emocional, Sim, com certeza. exato. Eu falo porque a grande maioria das minhas clientes, dos meus clientes, são mulheres, né? Sim. Então eu falo, mas aqui nós estamos falando para um universo muito maior. Mas só ficou uma Então, dúvida para mim sobre tudo isso, que é, fantástico. Mas se é uma coisa que está lá na minha infância, que seria a minha criança ferida, e hoje eu estou adulto, como que eu vou conversar com essa criança para curar ela e, consequentemente, me curar no hoje? Na verdade, é aí que a gente precisa trabalhar a ressignificação dessa história, né? Porque o que faltou para essa criança? Não adianta a gente arrumar culpados aqui. Meu pai é culpado, minha mãe é culpada, foi isso que aconteceu. Nós não queremos arrumar culpados. Não é sobre isso, não é sobre pôr culpa em ninguém, é sobre achar soluções. E outra coisa, as pessoas só dão o que têm. Ninguém dá o que não tem. Se teu pai não tinha para te dar, por exemplo, estava no momento que ele era indisponível emocionalmente, a mãe indisponível emocionalmente. Você não tem como cobrar algo de alguém que não tem aquilo para dar. Né? Se a pessoa é muito frágil emocionalmente, muitas vezes ela vai buscar no filho a segurança que o filho precisa. Então, esse filho vai entrar no lugar de fazer por essa mãe. E aí inverte as ordens. Ao invés do grande fazer pelo pequeno, é o pequeno que faz pelo grande. Essa inversão de ordens, inversão de hierarquia, traz um vazio interno muito grande. Você fica num lugar de vazio. E esse vazio vai continuar na sua vida lá. Então, lá na sua adulta, como é que você está?
vazio de pai e de mãe. E diz a sistêmica que 50% de mim sou meu pai, 50% de mim sou minha mãe, mais a minha evolução. Então, você é 50% seu pai, 50% sua mãe, mais a sua evolução. Então, não é sobre arrumar culpados, é sobre você preencher esse vazio de pai e de mãe dentro de você, para que você possa ir para a vida preenchido de pai e de mãe, para você entender esse valor. Então, você interrompe o ciclo, esse ciclo de se sentir vazio. Certo. Ou seja, eu teria que perdoar eles, talvez? Não é sobre perdão. Não é sobre perdão. É mais profundo que isso. Na verdade, é sobre assentir. Assentir. Assentimento, é. Assentir é muito mais do que concordar até. Não é aceitar, é assim, vou aceitar, fazer o quê, né? É assim mesmo que foi, mas não é bem assim. É que assim, ó, o pai e a mãe já deram tudo que podiam dar para nós. E deram o essencial, deram a vida. E a vida basta. A vida, se não fosse o pai e a mãe... Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então, independente de como foi, da forma que foi, com quem foi... E aí a grande polêmica, as pessoas ficam falando sobre isso, né? Que eu tenho que perdoar meu pai, eu tenho que perdoar minha mãe. Não é. É sobre você abrir o fluxo da sua vida para fluir. Porque a fonte de vida é pai e mãe. Se você não abre o fluxo da vida para que todo o fluxo venha da ancestralidade para você, você fica vazio. Mas Nada chega até você. A gente abre esse fluxo através do assentir. Do sim, de um grande sim a tudo que é como é. Você diz sim a tudo que é como é. Aliás, todo sofrimento brota daí. Por exemplo, a dor é real, ela existe. A dor existe. Certo. Mas o sofrimento advém do apego, do ego, de ficar lá preso naquela história e falar, não, eu não quero que seja assim, eu não aceito que seja assim, eu não gosto que seja assim. Adianta você gostar ou não gostar? Adianta você querer que seja diferente? É desse jeito. Tem que aceitar. Então, é o adulto olhando para isso e falar, bom, foi como foi, o que eu faço com isso agora? É diferente. Então, por isso que a gente precisa olhar para essa criança, acolher essa criança, resgatar essa criança. Tem técnicas para isso, tem forma de fazer isso. É esse o meu trabalho também, não é? Para que o adulto esteja inteiro, preenchido de pai e de mãe, para que esse fluxo de amor volte a fluir no sistema familiar, para que eu receba esse fluxo e essa força de estar no meu lugar na família. E o meu lugar é só um. Geralmente, quando eu estou nessa carência, nessa dificuldade emocional, eu estou fora do meu lugar. Eu estou lá fazendo por mãe, fazendo por pai, fora do meu lugar de filho. Então, isso me enfraquece. E em casos que os pais já faleceram, mas a pessoa ainda continua agindo com a mesma programação mental que ela tinha quando eles estavam vivos, né? Pois é. Isso é um lugar que a gente vai na alma, né? Não é se ele está vivo, se eu me relaciono ou não me relaciono. Na verdade, eu vou fazer um movimento sistêmico em direção aos pais, para deixar os pais no lugar de pais, eu no lugar de filho, eu assentir, eu tomar esses pais como eles são. Independente de como eles são, de como foi. Eu simplesmente digo sim ao pai como foi. Então, não é sobre julgar, não é sobre eu estar querendo que seja diferente, viver na ilusão da criança. Eu queria ter um pai perfeito, eu queria ter uma mãe perfeita. Eu não tenho. É esse aí que tem para o momento. Então, é esse pai. E outra coisa, gente, não é sobre o pai, é sobre nós. É sobre a nossa vida. Quando eu tomo esse pai como ele é, sem eu entrar nesse espaço de julgamento, sem eu entrar no espaço e se, eu simplesmente falo, sim, é esse pai, é assim que é, eu só sou quem sou por causa disso. Ok? Tá tudo bem. A vida basta. O resto eu faço por mim. Quando você faz isso, a sua vida entra em fluxo. A sua vida que estava estagnada financeiramente, principalmente a parte financeira da vida, o trabalho, onde não pode fluir, volta a fluir. Mas uma dúvida, esse acessar a criança que a gente fala, é por meio do nosso subconsciente?
Eu acesso a criança no campo de constelação. Mas eu faço isso através da dinâmica sistêmica, né? Eu faço isso também por outras maneiras. Eu faço isso através de técnica que eu faço de reprogramação mental, onde eu faço regressão, onde eu faço outras coisas que eu levo essa pessoa que está ali a entender, a se conectar com a criança. Né? Então, mas a criança, ela está no nosso subconsciente, certo? Sim, no sim, subconsciente. É o nosso subconsciente. É o nosso subconsciente. É uma parte dele. Nossa, interessante, hein? Interessantíssimo. É uma parte dele, está lá guardadinha. Então, mas ela tá lá e ela tá falando todos os dias O com a tempo gente? todo. Ou só quando a gente acessa e ela tá adormecida? Não, geralmente é ela que está no comando. Essa é a grande dificuldade nossa, né? Que geralmente é a criança que manda na vida do adulto. Por isso que eu vou infantilizada para o trabalho, por isso que eu vou infantilizada para a vida profissional, por isso que eu vou infantilizada para os relacionamentos, porque geralmente é a criança que comanda a minha vida. Se eu não sei que é o adulto que tem que tomar conta de mim, e se eu não entro em contato com essas questões mais profundas, e eu tomo frente disso, é o subconsciente que vai tomar, né? Sim, mas... E eu vou chamar isso de destino. Sim, mas o meu ponto é, tipo, tem aquela frase famosa, né? Ah, nunca deixe sua criança interior sucumbir, morrer, né? E, de fato, a criança interior, ela tem um lado muito positivo, certo? Com certeza. Como que a gente faz para distinguir o lado da criança que a gente precisa cuidar e tratar e deixar ele ir embora de uma maneira Não vai embora. Ele participa da sua vida. Essa alegria da criança, esse bem-estar da criança, essa leveza da criança, você precisa ter. Só que você não tem, porque tem uma dor. Enquanto você não trata essa dor, essa criança fica mostrando a dor. O seu subconsciente, ele projeta isso através de gatilhos nas pessoas onde você se relaciona. Sim. E aí você não sabe por que aquilo está ali, não é? Mas aquilo está ali para ser visto, ser curado e acalmado. Quando é visto, curado e acalmado, essa criança fica calma. Você já teve algum caso de alguém que você não conseguiu acessar o campo? Por que eu pergunto isso? Eu já fiz um trabalho bizarro dentro de mim para tentar acessar a minha criança e conversar com a minha mãe, que já faleceu, que tem algumas coisas para serem conversadas, né? Mas eu nunca consegui, nem por hipnose, nem por regressão. Então, a minha dúvida é, no caso do seu campo, né, que você faz ali, questão sistema, da pessoa, mas você entendeu? Você ali agindo, existiu já algum caso que você não conseguiu acessar? Ou todos os casos você consegue? O fenômeno sempre está presente no campo. Sempre está presente. O fenômeno sempre está presente. O fenômeno... O que é o fenômeno? O que é o fenômeno? O fenômeno é algo... que não dá para ser explicado, é inexplicável, né? O Russell, um filósofo alemão, ele que estudou, né, a fenomenologia, e o Bert trouxe para a constelação familiar, mas é algo inexplicável, é aquela historinha assim, você não sabe por quê, mas de repente arrepia, você arrepia inteiro. Você não sabe por que arrepia, com certeza tem um porquê de você arrepiar. Não é à toa. Tem uma informação ali, você só não sabe disso. Né? Aquela pessoa que chega na casa da outra e fala assim, nossa, depois que aquela pessoa veio aqui, a minha arruda morreu. Ou você chega num lugar, você vai a um lugar e você fala, nossa, que energia pesada, eu preciso ir embora daqui. Eu sou muito assim. Sim. Tem lugares que eu não vou, mas nem que me convide. Shopping é um deles. Esse é um ponto muito legal, né? Que a Sol trouxe. Shopping eu não gosto. Tem muitos convidados que vêm aqui que falam assim, nossa, foi um assunto denso, não sei o que lá. Acaba, desliga a câmera, o cara fala, posso falar? Que leve o ambiente aqui. Super gostoso. Então, gente, realmente, tem essas coisas. A gente se sente em casa aqui. O Lean muito maravilhoso. Eu fui num shopping esse final de semana lá, minha namorada precisava trocar uns presentes. Nossa, quando eu voltei para casa, eu tava esgotado. Você não entendeu, né? Entendi. Exatamente isso, olha. O que será que rola lá? Pois é, rola muita coisa, né? É muita energia. Na verdade, tudo é energia, né? A gente sabe que tudo é energia. Quando você vai num shopping, são muitos tipos de energia diferente. É muita gente que passa muito ali, né? Várias pessoas com desejos, pessoas de todas as formas. Então, ali fica uma energia pesada dentro do shopping. Para mim, e onde tem muita gente, me suga muito.
Me Você exige sente. muito, eu sinto muito. Eu sou uma pessoa bem sensitiva. Então, essa sensibilidade que eu tenho aos locais, então, eu não vou em qualquer lugar. Eu tomo cuidado com muitas coisas que eu faço, não é? Então, essa é uma das coisas que eu não faço, ir a shopping com muita facilidade. A não ser que eu precise muito, entro, faço o que eu tenho que fazer e saio. Geralmente fora de datas, assim, e de forma... Não vou ao mercado, não vou, quem vai é meu marido. Então, tem várias questões assim que eu me preservo. Por quê? Porque é realmente assim que as coisas são, tudo é energia. Então, voltando ao fenômeno, né? Lá, então, o fenômeno ele emerge no campo de constelação. Quando uma pessoa entra para representar, ela traz a informação daquele campo. É como se fosse um Google. Tem uma nuvem, a nuvem lá do campo do Ricardo, lá da família do Ricardo, e lá nessa nuvem tem toda a informação. Quando o representante entra no campo, ele capta, como se ele fosse uma antena, como se ele fosse um telefone celular. Ele capta aquela informação e traz a informação no campo. Traz a informação e traz... Quando ele traz aquela informação familiar de outras gerações, né? Provavelmente você vai compreender o que está acontecendo ali. Esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. É inexplicável. É uma coisa que vem naturalmente, traz essa informação. Eu vou citar aqui 2 exemplos bem interessantes que aconteceu já no campo de constelação sobre isso. Uma vez nós estávamos constelando e eu comecei a sentir cheiro de álcool e fumaça no campo. E as pessoas começaram a relatar. Meu Deus, que cheiro de álcool, que cheiro... Aí começou a ficar enfumaçado mesmo. Parece que era tudo uma fumaça, assim. De repente. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu perguntei para o constelado. Alguém tem alcoólatras na família e que teve alguma questão com fogo, com alguma coisa assim? Ela falou, sim, meu pai. Meu pai era alcoólatra, ele morava sozinho e ele estava fumando e bebendo e o cigarro pegou na cama e pegou fogo e ele morreu queimado dentro da casa. Nossa. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, esse tipo de informação vem. São os fenômenos. Esse é o fenômeno. Outro dia eu estava constelando e também apareceu é muito comum acontecer isso, apareceu um segredo de família. Segredo de família. E eu via o segredo lá. Falei, meu Deus, o que será isso, né? E segredo de família. E vinha muito para mim. Assassinato, assassino, blá, blá, blá. Você vê? Eu percebo, eu sei. Você vê? É cognição, é percepção. É quase que uma mediunidade aguçada? Na hora que eu estou ali, é o fenômeno. É um fenômeno. Uhum. Então, eu percebo ali eu começo a perceber, vem imagens para mim. Ah, vem imagens. Vem imagem, por exemplo, e vem, tipo assim, e fica claro para mim que isso que acontece isso mesmo, que tem uma pessoa que assassinou alguém ali nesse campo. E aí eu perguntei, porque tinha bastante gente, e eu perguntei para a pessoa mais velha da família, tem alguma... estranho perguntar, né? Se tem uma coisa oculta. Um segredo. Se está oculto, se é um segredo, como é que as pessoas vão saber, né? Uhum. Mas eu me arrisquei e perguntei. Falei assim, tem um segredo de família, que é tudo meio por baixo dos panos aí, que as pessoas... Olha, nossa família tem um livro. Esse livro é um livro escrito por das pessoas que fez uma grande pesquisa e descobriu que um dos nossos bisavôs lá matou alguém e teve que fugir, matar o irmão dele. Nossa. E aí ele matou a pessoa que matou o irmão. E aí teve que fugir lá do lugar que eles viviam para outro lugar, e aí ficou isso aí meio oculto no campo. E eu estava constelando uma pessoa com adição. Com o quê, perdão? Adição, com dependente químico. Ah, tá. E esse fato... Tinha toda a relação. Os excluídos, né? As questões excluídas que precisam ser excluídas. Por quê? Todo excesso mostra uma falta. Todo excesso mostra uma falta. Uma adição, um adicto, algo compulsivo ali, mostra que tinha alguma coisa que precisava ser incluída.
Então, quando a gente dá luz a esse segredo, quando a gente dá luz a essa pessoa que foi assassinada, ao assassino, assassinado, dá lugar no sistema familiar, porque quando há uma grande história entre pessoas ali, grandes entrelaçamentos, essa pessoa faz parte do nosso sistema familiar. Por que a família é tão importante para a nossa vida que a gente vive agora? Porque, igual você falou, nesse caso é uma coisa que ela não tem nada a ver com isso e... É muito engraçado. Ela carrega isso sem saber. Carrega. Ó, por exemplo, vamos lá. Nós temos também lá, na teoria dos campos morfogenéticos, nós temos a teoria do 100º macaco. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Do Rupert Sheldrake. Conta pra gente aí, para contextualizar. É assim. Na Ilha A, uma espécie de macaco fazia um comportamento, por exemplo, batia os cocos lá na pedra. E comia os cocos com areia. Um determinado dia, resolveu lavar o coco e todos eles começaram a lavar os cocos. Depois de 100 macacos, de 100, o 100º, elementos da mesma espécie fazendo o mesmo tipo de comportamento, na Ilha B, o mesmo macaco daquela espécie, por ressonância mórfica, por fenomenologia, começa a ter o mesmo tipo de comportamento que os macacos da Ilha A, sem nunca ter aprendido. Sem nunca terem tido contato entre eles. Nem nunca ter tido contato com a Ilha... Não foi o passarinho que voou e contou. Não foi, né? E aí, o que acontece? Lá nas gerações anteriores, tudo que aconteceu... É por isso que a gente tem que assentir. Lembra do começo de tudo? Uhum. Assentir. Tudo que foi, como foi. Então, não importa aí eu julgar, não importa eu excluir, não importa eu tirar de lado, eu falar, não, esse aqui é muito pesado para minha família, quero não, vamos deixar para lá. Não, existe uma lei aí, né, que é o pertencimento. E nós somos muito mais leais que livres. Olha. Muito mais leais que livres. Então, é uma coisa incrível. Por exemplo, a gente muitas vezes quer ser... vamos dizer, fazer sucesso, não é? Ter dinheiro. Mas eu não tenho permissão. Por quê? Porque o meu pai não teve. Porque alguém da minha família não pôde. Porque teve alguém lá atrás na família que levou alguma coisa à bancarrota ou perdeu tudo. Não é? Então, essa pessoa, alguém fica leal a essa perda, a essa falência. E por muitas vezes eu vou constelar alguém que está com problemas de sucesso, problemas de ganhar dinheiro, está lá este ancestral que não pôde, né, ganhar dinheiro, que perdeu tudo. Meu Deus, esses dias fiz uma constelação linda de uma empresa. Foi incrível que o pai da moça da empresa tinha tido falência. O avô tinha tido falência e o bisavô tinha tido falência. E aí era assim, um padrão. E ela estava muito bem, mas assim, era difícil para ela. Parece que as coisas não fluíam como deviam, sabe? E aí ela veio para constelar e aí ela viu, falou assim, meu Deus, estava tão na minha cara e eu não percebi. Essa coisa de somos mais leais que livres é assim, eu como você, papai. Eu como você. Eu como você. Eu pertenço. Ó, como eu faço igualzinho você. Eu pertenço ao sistema familiar. É que eu acho que a pergunta do Maurício é a seguinte. Você falou, né? Somos 50% pai, mãe, mais a nossa evolução pessoal. Beleza? Beleza. E a gente fala muito aqui no Lean de como o ambiente nos molda, né? E como a gente está aqui, né? Passando por uma transição planetária. Sim. E a gente veio aqui para essa terra para a gente evoluir. Sei de tudo né? isso. Até a gente veio para cá para evoluirmos. Acho que a pergunta do Rosa, se eu estou entendendo, é assim... Poxa vida, realmente, né? Tem a parte mãe e a parte pai, a parte familiar. Mas, poxa vida, por que não o ambiente que a gente está inserido, ele não tem um peso tão maior assim para definir as nossas dependências emocionais? Por que está tudo em cima do familiar? Eu estou falando... Exatamente. Eu estou falando segundo viés sistêmico. Não, eu sei. E, na verdade, se vocês começarem a perceber,
e tem uma facilidade muito grande de você perceber que é projeção. Não é real aquilo que você está vivendo aqui. Aliás, as pessoas que você atrai para o teu campo já são as pessoas o tipo de pessoa que você vibra. Não é? Não vem uma pessoa muito diferente da sua vibração perto de você. Porque você conta lá uma historinha na sua cabeça. Somos a história que contamos. Não é? Então, a partir da sua família, você conta essa história. A partir do que você viveu na sua infância, você conta essa história. Você não tem um outro script. É esse programa, é esse script familiar que define a sua vida. Então, claro que existem exceções. Eu não estou falando que todo mundo é igual, mas a grande maioria é. Entendi. Então, claro que existem exceções. É óbvio, tem Tony Robbins que mostra isso, tem um monte de gente aí que teve uma vida bem difícil, que superou e saiu e vive maravilhosamente bem. Mas não é a maioria. Essas são as exceções, não é? E aí, por exemplo, quando você descobre a história, você deu o exemplo lá da moça que o avô faleceu, o bisavô faleceu. O fato de eu descobrir a história, qual que é o seguinte... Faliu. Exato, descobriu a história que eles faliram e tal. O que é o passo seguinte para romper ou... Então, não sei se é a palavra certa. É romper mesmo, é romper o padrão, né? Na verdade, você rompe o padrão no campo, quando você está no campo e vê, você pede permissão a eles e fala assim, me abençoe e me libere se eu faço um pouquinho diferente de vocês. Nem melhor, nem pior, só diferente. Porque essa diferença e essa permissão, você me abençoa e me libera? No campo, geralmente, os ancestrais liberam, para que a pessoa possa estar livre para fazer um pouquinho diferente. Porque somos mais leais que livres. A gente quer porque quer pertencer. É visceral essa necessidade de pertencimento. Então, pertencimento e hierarquia, né, e equilíbrio de trocas. Então, isso é visceral. São leis. E você está sujeita a elas, ponto e pronto. É como se fosse uma hierarquia, então. É isso. Os meus ancestrais, eles comandam a minha realidade atual, uma parte dela. Eu tenho que pedir uma permissão a eles para eu romper com essa história. Se você estiver no programa, se você estiver preso nessa lealdade sistêmica, porque o nome disso é lealdade sistêmica, se você estiver presa na lealdade sistêmica, sim. Se você estiver fazendo por essa, então você precisa ver algo ali e liberar-se disso, sim. E isso é uma disfuncionalidade sistêmica, né? Isso. Por exemplo, né? Vamos pensar aí... Nem todo mundo se cuida e tem o autocuidado de autoconhecimento, né? Mas vamos pensar aí que essa geração dessa pessoa que você fez aí o trabalho, essa menina, ela se cuidou, ela cuidou do autoconhecimento dela, ela foi pedir aí para os ancestrais, então ela teoricamente fechou essa ferida, né? As gerações seguintes dela... Interrompe aqui. Corta o padrão. Então... Se ela permitiu, se ela deu lugar, se ela olhou para a dor familiar, que é a dor da perda, né? Se ela olhou para essa dor, deu um lugar e incluiu, acabou o problema, porque toda exclusão exige compensação. Como incluiu, deu lugar, isso pode reverberar ali no campo novamente, as pessoas estão todas incluídas, e aí o amor volta a fluir. Em relação à realidade que a gente vive, achei muito interessante o que você falou. A realidade atual que eu crio na minha vida, ela é totalmente autorresponsabilidade minha. Tudo que acontece é de acordo com a história que eu criei sobre mim mesmo? Na verdade, a história que você criou sobre você tem um viés sistêmico, não é? Tudo que você viveu na sua vida, você vai criar uma historinha que você conta. Percebam quando você não está falando nada para você no dia a dia, naturalmente assim, que história que fica ali dentro de você? Qual é a história que você conta? É uma história de sucesso? É uma história de você, uma pessoa firme, forte, valorosa, guerreira? Ou não? É uma história de você vítima, coitado, de uma história triste, onde você não foi visto, não foi amado, onde o seu pai foi embora e te abandonou. O que você faz com o que te aconteceu é primordial. O que você faz com o que te aconteceu
É aí que está a grande jogada. Porque o que você faz com o que te aconteceu? Pode ter acontecido coisas muito piores com você e você vê de uma forma a isso ser edificante para você, e tem uma pessoa que aconteceu coisas muito mais simples, mas essa pessoa não consegue. Uhum. Entendeu? Então, o que você faz com o que te aconteceu e a história que você conta para você vai definir a sua vida. Então, por quê? Porque isso é uma história, isso é um script, é um storytelling. Não é? É a historinha que você está contando todo dia, toda hora, todo momento. Você é o protagonista dessa história, ok? Certo. O que você faz nessa história? Você atua ou você... Então, você atua... E dirige. Você atua, você dirige, você faz tudo na história, certo? É certo. Você é o protagonista dela. Uhum. Então, nessa história que você atua, você dirige, você faz tudo, você é quem? É o bem-sucedido? É o herói? É o incrível? É o maravilhoso? É o que vai adiante? É o que encontra emprego? É o que está lá no topo? Ou você é o cara que... Ih, nada dá certo para mim, aquele cara lá... Ó, todo mundo me ferra nessa vida. Eu não sei porquê, mas, olha, as pessoas parecem que tudo que eu faço não dá certo. Lala, o que você acha que vai acontecer com a tua vida? Vai ruir. Vai para baixo. Olha, gente, isso, olha, eu acho assim que é a virada. Assim, ó, se você puder mudar a história que você conta, você muda a sua vida. Se você escrever uma nova história, você muda a sua vida. Escreva uma nova história. Vai lá, pega aquela história, escreva pela última vez, queima o papel, deixa aí, agradeça, e depois você escreve a sua nova história. O que você quer ser agora? E conte essa história 1000 vezes, até você acreditar nela. Isso tem muito cara de lei de atração, hein, Rosa? Total, né? Não falo que é lei de atração, mas sim é a lei da vibração. Eu acho assim, você só pode ter o que você é. Você só pode ter o que você é. Você não pode ter o que você não é. Não adianta você ser vítima na historinha e querer ser uma pessoa de sucesso. Você não vai ser. Sinto dizer. Eu sinto dizer para vocês. Então, a virada de chave mesmo da vida é quando você pega o que aconteceu com você e faz disso algo menos pesado, algo mais palatável, escreve uma nova história, uma história de sucesso, para que você possa ver o seu valor, onde você esteja centrado no seu mundo. Aonde não seja o teu pai que te abandonou, a tua mãe que não te viu, sabe? Não seja sobre ninguém, porque enquanto você estiver falando para os outros e dos outros, você não está no centro da sua vida. Então, mas aí, Sol, eu concordo com tudo que você falou, né? Muitas pessoas estão no estágio lá do vitimismo, de crenças limitantes, que acabam impactando toda a vida delas, né? Toda a história delas, que elas contam para si mesmas. Sim. Mas aí, a partir do momento, eu também já vi esse processo das pessoas que mudam essa história e começam a se achar a última bolacha do pacote. Não é sobre isso. E aí ela, em vez de ela vibrar num sentimento com uma frequência alta, ela se torna uma pessoa egóica, egoísta. O ego comanda ela. Mas você já percebeu que essas pessoas também não vão muito longe? Exato. Pois é. Por quê? Porque a frequência... a pessoa que não se sente poderosa, ela faz isso. Uhum. Porque ela quer falar que é, mas não é. É fake. É fake. Não é. O que eu disse? É montado. É montado. É uma pessoa que quer... É por isso que eu falo, gente, esse negócio de empoderamento, esse negócio... Eu tenho um cuidado com essas palavras, eu tenho muito cuidado com tudo isso. Porque é assim, não é sobre ego, é sobre ser. É sobre ser, é sobre você ser. Você ser o seu referencial. O alto valor vir de você. Sabe? Você vê o seu alto valor. Só não tem o alto valor. Gente... Para mim, as ordens da vida é Deus e toda a tua ligação com o sagrado e não morno. Não morno, não Deus morno. Você gosta de café morno? Não. É morno, né? Você não gosta de café morno? Não. Não. Né? Tem que ser gelado ou quente, né? Isso. Então, morno ninguém gosta, né? Deus também não gosta. Então, você tem que ter uma fé avivada. Tem que ser uma coisa forte. Então, Deus em primeiro lugar, para quê? Para você colocar realmente, ser pautada nisso, em Deus. Para você poder relaxar, porque você sabe que tem uma força maior que conduz. Então, daí você, se eu estou entendendo, em vez de você criar essa história na tua mente, eu sou isso, eu sou aquilo, você coloca nas mãos de Deus. Você coloca numa fé
De que você realmente é aquilo, e não uma coisa mental. Egóica. Egóica. Não, você trabalha o sagrado, não é? Como você perceber. Tipo, Deus, o sagrado, uma força maior, o universo, o que você acreditar. Algo que você sabe que é maior que você. Para você não entrar nessa pira de se achar a última bolacha do pacote também, né? E aí, quando você tem esse ser que é superior, que você está realmente conectado a ele, como a sua centelha divina, com você, nesse lugar de centramento em Deus, de avivada a fé, não no morno, mas no quente, no fervendo de preferência, não é? Aí você e os seus cuidados com você, os cuidados reais com você, cuidados de, inclusive, olhar para as suas sombras, principalmente. Olhar para as suas questões, para o que precisa ser visto, curado em você. Depois, as relações. Depois, as relações. Porque aí você é o centro da sua vida. E uma mulher, um homem que é o centro da vida dele, ele ensina o mundo a olhar para ele como uma pessoa digna. E como que eu faço esse contato com Deus? Muitas pessoas estão meio vazias, né, nesse aspecto. Pois é, justamente. Quais são os primeiros passos? Primeiro, você se preenche de pai e mãe. Pai e mãe aqui na Terra, para que você possa entrar nesse lugar de não ter mais esse vazio emocional em você. Fazer as pazes com isso em você. Com o pai que sou, a mãe que sou. Porque eu sou 50% meu pai, eu sou 50% minha mãe. Então, se eu excluir eles, eu não tenho força. Entendem? Então, quando eu faço as pazes com pai que sou, pai em mim, mãe que sou, mãe em mim, aí eu estou preenchida disso. Preenchida disso, eu vou a Deus. Ou eu vou a Deus para poder trazer esse pai que sou, porque eu não dou conta. E depois que eu me preencho disso, eu me preencho de mim mesma. Porque quando eu estou preenchida de mim mesma, eu posso transbordar na vida das pessoas. E como se preencher de si mesmo? Cuidando de você, cuidando da sua aparência, cuidando da sua higiene, porque tem gente que não cuida nem da higiene própria, cuidando da sua cabeça, da sua mente, das suas sombras, cuidando das suas dificuldades pessoais, acolhendo a sua criança, dando um lugarzinho para a sua criança, acolhendo ela, que você fala, nossa, eu não quero... Não, acolhe ela. Sentiu alguma coisa, viu, emergiu a emoção, você não joga fora. Você não joga fora, você acolhe, você abraça e fala, eu vejo você, está tudo bem. Eu acolho você, eu acolho essa emoção, eu acolho esse sentimento. O que você está contando para mim aqui? Entendi. Eu falo para ela, você está segura, eu estou aqui. Você está segura, eu estou aqui. Você faz esse O tempo com você inteiro. mesmo? Por exemplo, para vir aqui no podcast, eu estava com medo, eu estava ansiosa, Apreensiva. normal, apreensiva, né? Não é medo, é apreensão. Aí eu peguei e falei para ela, fica tranquila, sou eu o adulto que vou lá, você não precisa se preocupar. Fica tranquila, relaxa, tá tudo aqui. Eu falei, você pode relaxar. Ajudou. Eu estou aqui para você. Nossa, acalmou na hora. Acalma na a hora. criança ficou tranquila. Fica em paz, porque é ela que fica assustada, né, com as coisas da vida. Entendi. Se você mostra que é o adulto que está tomando conta, agora, se você vai na pira, se você vai na pilha e se desespera, aí é ela que domina. Agora, se você acolhe, dá um lugar para aquela emoção, para aquele medo, para aquele desespero, para qualquer coisa que vier ali emergir, você dá um lugar para aquilo, você acolhe, fala, você está segura. Você está segura, tá? Fica aí, tá tranquilo, eu estou aqui. Eu, o seu adulto, está aqui. É como se quanto mais emoção você desse para si mesma, mais racional você fica. Quanto mais você acolhe você mesmo, mais preparado para a vida você fica.
Racional você quis dizer no controle, né, Rosa? Exato. No controle do bom sentido. Isso. Sim, não é no controle de controlar Isso. a criança, não. No controle de estabilizar. De estável, Adulto. estável, adulto estável. De tomar as decisões mais maduras. Perfeito. Isso, de estar nesse lugar de tomar decisões adultas. Pô, incrível. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar por esse E aí, lado. Comecem a fazer. Só de fazer isso, você vai ver assim, meu Deus, como é que pode? E também vou dar mais uma dica. técnica que eu uso bastante, é quando eu não estou nada bem, que parece assim que a sombra vem, tem dia que acorda, que a gente não está legal, não é? Eu vou para frente do espelho. Olho Opa. lá nos meus olhinhos, na frente do espelho, e começo a conversar comigo. E falo, calma. Mas você conversa com você Calma. ou com a sua criança? Com a minha criança. Ah, tá. Eu acolho ela, eu acolho tudo que está acontecendo, eu acolho o momento que está acontecendo, eu acolho... Se isso está acontecendo aqui, é por algum motivo que eu tenho que aprender com isso. Mas eu acolho você, eu vejo você, você faz parte e eu estou aqui. Puta, Eu te apoio, eu te vejo, eu te amo. Eu estou aqui com você. Você pode relaxar? Pode deixar que eu, como adulto, cuido disso? E, cara, é incrível como a gente vai melhorando. Você chega a ver, dado que você tem uma sensitividade aguçada aí, você chega a olhar nos seus olhos e, de fato, ver você só com 10 anos, 15 anos? Eu sou muito, muito intuitiva. Então, as coisas emergem muito para mim. Tem uma amiga minha, Thay, que ela sabe, às vezes ela me liga e a gente fica conversando horas justamente para trazer essas coisas todas à tona. Essas intuições todas. E a gente viaja muito juntas. Eu gosto bastante, por quê? Porque ali a gente pode curar muitas coisas que, geralmente, sozinha, você não vai curar. Viaja no bom sentido, Viaja no bom né? sentido. Viaja no sentido de trazer as coisas que a gente não fala nem para a gente mesmo, que a gente fica quietinho e não quer nem conversar consigo mesmo, porque é uma sombra. Uhum. E aí a gente, quando não quer ver a sombra, né, ver é ser livre. Só a verdade vos libertará. Não existe uma outra forma. Ver é ser livre. Então, enquanto você não ver, enquanto aquilo não emergir, para que você possa lidar com aquilo, com aquela sombra, e trazer luz para ela, porque quando ela emerge, você faz o quê? Traz luz. Uhum. Quando você traz luz, aquilo pode... Você espanta a sombra. Se Não dissolve. é expansa, você pode dissolvê-la, né? Sim. Porque você entende qual é a função dela ali. E aí, chegando nesse ponto, quando o Ricardo falou da lei da atração, você fala que a lei da atração não existe. O que existe é a lei da vibração. Não é Certo? É. Então, quando eu tô nesse... Eu consegui dar luz às minhas sombras, eu consegui entregar a minha vida a Deus, eu consegui resolver os meus problemas com os meus ancestrais, minhas histórias. Eu começo a vibrar em uma outra frequência. Totalmente. E aí, com isso, eu consigo atrair coisas que eu quero? Problemas financeiros começam... Você consegue materializar coisas que antes não poderiam estar no seu campo, porque não fazia parte daquela frequência. Por exemplo, esses dias, eu tive uma moça que foi constelar comigo. Isso é muito legal de falar. E ela já tinha feito... Ela faz 5 anos que ela tentava vestibular. Estudava e não conseguia passar. Mas não conseguia mesmo. Parece que aquilo não estava na vibração no campo dela. Fala assim, mas eu não nasci para ser médica, eu não nasci para ser isso. Mas... Aí a mãe dela, conhece meu trabalho, falou assim, ela falou, eu não vou mais tentar, mãe, eu vou fazer outra coisa, porque eu estou 5 anos aí, tá demais para mim já, estou cansada, estafada. Aí a mãe dela falou, tá, eu deixo você não fazer mais depois que você constelar com a Sol. Vai lá, constela com a Sol, daí depois pode fazer o que você quiser. Ela foi constelar comigo em novembro. Ela passou em 4 vestibulares em janeiro. Caramba. Então, ela não tinha essa permissão. Alguma coisa dentro dela, e eu vi no campo, lógico, nem vou falar sobre isso, mas o fenômeno traz para a gente o que é que ela estava... Na verdade, ela estava fazendo por alguns excluídos, ela estava em lealdade sistêmica, e ali, naquele lugar onde ela estava, não era o lugar de força dela.
Se a gente está fora do nosso lugar na família, a gente está fora do nosso lugar de força. E por lealdade sistêmica, a gente faz isso sim. Às vezes a gente faz pelo nosso pai, às vezes a gente faz pela nossa mãe. É aquela que vai fazer, a boazinha, que faz tudo para a mãe, que toma as dores da mãe, que fala, coitadinha da minha mãe, puxa vida, eu preciso ajudar. Você inverte as ordens quando você faz isso. Quando você vai fazer por um grande, achando que você é melhor, que você faz melhor que a própria mãe, você vai para o lugar da avó. Pensa. Ninguém pensa nisso, mãe, né? É mãe da mãe, ó. A mãe está aqui. Você teria que estar aqui. E você está aqui atrás. Então, para você entrar no lugar da avó, você tem que excluir a avó. Veja o tamanho da bucha. Da bucha que você pega. E aí, no lugar da avó, você também tem um peso muito grande, não é? Tem um peso muito grande. E, geralmente, quando você faz pela mãe, no lugar da avó, coitadinha da mãe, que dó da mãe, puxa a vida, toma as dores da mãe, geralmente com relação ao pai, né? Então, você fica fazendo pela mãe. Você faz pela criança da sua mãe, na verdade. E aí, você se coloca maior. Quando você faz isso, sua vida estagna. Nossa. Financeiramente, de todas as formas. E existe casos de, por exemplo, porque a mãe, eu acredito que a gente receba a energia feminina. Uhum. Nosso pai da energia masculina. Isso. Existe casos que essa energia está desbalanceada nas pessoas e isso acarreta em problemas, escassez? Sim, 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 né? O masculino é o que nos leva para a vida, né? O pai é a energia masculina. O pai é como eu vou para o mundo, porque o pai é o primeiro outro que eu conheço. Eu estou lá dentro da barriga da mamãe, e lá dentro da barriga da mamãe eu sou um com a mamãe. Então, eu não sei que existe outro. Aquilo eu sou um. Eu não sei que eu sou outro serzinho lá. Eu vou longe pensando que eu sou um com ela. Então, o pai é o primeiro outro que eu vou ver. Então, o primeiro vínculo que eu tenho é com a minha mãe. Então, muitas vezes, por isso que é tantas questões com mãe, a gente se identifica totalmente com ela. E muitas vezes a gente está tão identificado que a gente não se separa, não faz essa separação emocional que necessita fazer para poder ir para a vida. E isso é crucial que seja feito para você crescer e poder ir para a sua vida, senão você fica preso ali. E o pai é a energia masculina. O pai é a energia de você ir para o mundo. Como você vai para o mundo é a sua relação com o pai. Como você se relaciona com a sua vida, com o seu mundo interno, é a sua relação com mãe. Relacionamento é mãe. A vida e a força de ir para o mundo é pai. Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. Se eu excluo o pai, o dinheiro vem, mas o dinheiro escorre, assim, ó, pelas dedinhos. Então, com a mãe, o dinheiro vem. É o sustento. Com o pai, o dinheiro fica e aumenta. Então, você já viu casos assim, de questões financeiras que impactam? Então todos temos, né? Tem, sim. Questões financeiras é incrível quando a gente vê o quanto, por exemplo, eu tive um paciente que tem um trabalho bastante bem remunerado e ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Do jeito que o dinheiro chegava, ia embora, não tinha jeito, não tinha o que fazer. E depois que ele fez... E ele tinha uma questão bem séria com o pai. Ele excluía totalmente o pai da vida dele. Ele tinha um monte de vamos dizer assim, de julgamento, de um monte de coisa com o pai. Para ele, pai, não. E quando ele foi fazer esse trabalho, ele fez o trabalho de inclusão do pai, de aceitar o pai como ele é. Por isso que eu falo, não é sobre o pai, é sobre você. As pessoas ficam achando que é sobre o outro. E não é sobre o outro, é sobre você. Como você vê o pai, é como isso vai te impactar na tua vida. Não tem nada a ver com o teu pai. Perfeito. Entende? Então, aí a hora que ele viu o pai, que ele deu lugar no coração dele para o pai, exatamente como ele era. Aí ele achou, ele não sabia nem onde o pai era enterrado, aí ele foi buscar onde que era que estava o túmulo do pai, foi lá, leva a flor, começou a fazer esse caminho de fazer as pazes com o pai que ele é, o pai nele, não é?
Aí a vida dele financeira como mudou da água para vinho. Caramba. Mas aí, muito legal essa sua explicação. Só que, por exemplo, homens e mulheres são diferentes. Sim. O homem, ele tem que estar com a energia masculina do pai mais forte, e a mulher tem que estar com a energia feminina da mãe mais forte? Sim. Ou não? Sim. Sim. Por quê? Só que assim, nós somos yin e yang. Nós não somos só yin, eu sou yang. Nós somos masculino e feminino. Nós temos as duas energias. A mulher tem um núcleo feminino. O homem tem um núcleo masculino. Tá? Tem mulheres, e a maioria de nós hoje estamos despolarizadas. Despolarizadas é como? A gente está fazendo pelo masculino. A gente está nas funções do masculino. E a gente não sabe mais voltar para o lugar do feminino. E aí, despolarizadas. Então, são mulheres que saem fazendo, acontecendo, aquela coisa toda, e os homens despolarizados no feminino. Por quê? Porque se tem uma mulher despolarizada no masculino, precisa ter um homem despolarizado no feminino. Senão, ele não fica. Muitas vezes, o homem despolariza na relação para poder ficar. Nossa, porque a parceira dele está despolarizada? Ou vice-versa? Ou vice-versa. Porque assim, ó, você já vai procurar alguém, você não vai procurar ninguém tipo masculino com masculino. Não dá. Feminino com feminino. Não dá. Por mais que seja um relacionamento homem-homem, mulher-mulher, cada um tem uma polaridade. Mais presente. Um é mais masculino, outro é mais feminino. Independente se é homossexual ou heterossexual. Isso não faz a mesma coisa. Uhum. Então, essa despolarização que tá havendo com as mulheres, né? E com os homens, que está muito homem, que todo mundo reclama que os homens são fracos, que os homens estão princesos, que os homens estão... Não é? É verdade, tem todo mundo falando, né? É que a mulher também ela está despolarizada no masculino. Ela está fazendo muito pelo masculino. Então, quando ela faz no masculino, a mulher que faz no masculino, ela vai buscar um homem despolarizado. O que seria o despolarizado feminino? Seria elas estarem trabalhando mais, é isso? Então, porque isso, teoricamente, essa é um ponto função é a do homem, né? O fazer é do masculino. Ação. O fazer a ação, a liderança, a proteção, tudo isso, ir para cima, isso é coisa do homem. Então, isso é coisa do masculino. a proteção eu concordo, né? Mas quem sou eu, né? Prover. Isso, mas do ponto de vista do mundo atual que a gente vive, e até pelas... as mulheres foram muito injustiçadas no passado, sim, né? Sim, questão sim. De essa despolarização vem daí. Exato. Vem dessa raiva, vem dessa, vamos dizer, dessa injustiça, sabe? Sim, que ficou por muitos anos. Que ficou por muitos anos, que foi patriarcal. Isso. E aí despolarizou-se por causa disso, porque veio essa... Já estava despolarizado, já estava de uma forma negativa Desbalanceado. isso. Desbalanceado. O homem tendo tanto poder, né, nesse patriarcado e a mulher sendo submissa, a mulher sendo... sofrendo todos os tipos de preconceito. Boa palavra. Então, esse é o meu ponto, entendeu? Então quando... Mas aí você entende que foi muito para cá? Puxou entendeu? Demais a corda pro outro lado. Porque assim, aí por isso que despolarizou. Porque tem um meio. Um equilíbrio. Tem um equilíbrio. A mulher precisa, sim, ter o masculino, porque para estar trabalhando, a mulher precisa puxar essa força masculina para ela. Só que quando ela vai para casa, ela tem que soltar essa força masculina e voltar para o feminino. Então, ela fica, durante o dia, no trabalho, ela precisa ser enérgica, tomar decisões, líder, sabe, fazer o que precisa ser feito. E daí ela volta para casa, ela tem que sair desse papel. Lá em casa, ela tem que ser mulher, para poder receber. Porque o feminino recebe. E o que é ser mulher? Ser mulher é a leveza da mulher, entrar nesse lugar de você poder receber também, né? Não só fazer. Porque muitas vezes o nosso fazer, e eu já vou chegar lá, vem desse lugar da gente aprender lá na nossa infância, a menininha, que você fazer era assim que você era amada. Que a tua utilidade que era importante. Isso. E não ser.
Então, mas é aí que tá. Eu acho que o ponto central aí é que a utilidade que tinha, né, de ser dona de casa, de cuidar dos filhos, isso tudo hoje em dia eu vejo que, graças a Deus, que está mudando, né? Porque hoje em dia o homem ajudar em casa, cuidar do filho, também é um papel dele, né? E a mulher poder ir para o mercado de trabalho. Sim, mas... é um papel relevante, Mas o homem bacana, também né? é feminino, a gente não sabe que o homem também é feminino? Então, ele também tem esse lugar de fazer esse papel. Sim, mas isso a gente está falando de papéis, Nós né? estamos falando de equilíbrio nos Isso. papéis. Agora, e ser, né? O ser é mais profundo. Então, mas equilíbrio nos papéis, porque você é yin, você é yang. Você é homem e mulher. Você precisa de também dançar nesse yin e yang. Você precisa aprender a dançar, assim como a mulher. O que está acontecendo é que um está muito para cá e o outro está muito para cá. Precisa desse equilíbrio. Isso que você falou é o equilíbrio, é o gostoso da vida, Sim, né? exato. É o homem que entende isso, chega em casa e sabe realmente chegar lá, ajudar a mulher, que ela também trabalhou, que ela também, né? Precisa de um carinho, Isso, um momento tudo isso. harmonioso. Até tem uma pesquisa recente que saiu que dizem que os níveis de testosterona nos homens nunca foram tão baixos como os atualmente. Você acha que tem a ver com isso que você está falando? Tudo a ver, claro que tem a ver. Por quê? Porque perde a força. Homem que não faz o que precisa ser feito, perde a força. Quem faz a mulher, se vê os níveis de testosterona da mulher estão muito altos. Né? Olha só. Isso que é despolarização, gente. É daí que é. A mulher não consegue relaxar no feminino se o homem não tem a força do masculino. A mulher só relaxa no feminino, ou seja, se ela tem um bom homem, então ela pode relaxar no feminino quando ela tem alguém que ela pode confiar. Uhum. Então, quando ela tem alguém que ela pode confiar, ela relaxa no feminino. Tá? E o homem despolariza mediante uma mulher muito forte. Para ficar, ele despolariza. Mas isso não quer dizer que ele já não fosse despolarizado. Isso não quer dizer que você está num lugar despolarizado, ou seja, fazendo muito pelo masculino. Então, você precisa aprender a dar 3 passos para trás. Não fazer tanto, não cortar tanto, não ceifar tanto, não julgar tanto, não dar... Entende, assim? Porque, senão, a mulher, tudo que o homem faz, a mulher poda. Tudo que o homem faz, a mulher fala, mas não está errado. Tudo que não sei o quê. Ah, não. Aí vai cortando, vai castrando o homem. Uhum. E quando vai castrando, ele vai diminuindo realmente o masculino dele, para poder ficar. E aí, se uma pessoa que está num relacionamento desse, que os dois estão desbalanceados... Despolarizados. Despolarizados, e uma das partes resolve voltar para a sua essência. O que acontece com a relação? Se só uma das partes voltarem, ela acaba? Mais cedo ou mais tarde vai precisar voltar, porque existe um desequilíbrio de trocas aí. E isso é uma lei sistêmica, né? Em desequilíbrio, você não fica, não tem vínculo. Então, se a mulher faz demais, ela chega uma hora, está esgotada, extenuada, cansada, né? E o homem, se ele não faz, se ele fica nesse lugar também de, sei lá, jogar videogame o dia inteiro, de não fazer a parte dele dentro da relação, de estar no lugar de filho da mulher, ao invés de estar no lugar de marido, se ele está nesse lugar, não vai ter futuro essa relação. Essa relação, mais cedo ou mais tarde, acaba. Se tiver futuro, é porque ela está na dependência emocional e não consegue sair dali. Entendeu como uma coisa leva a outra? É tipo um trenzinho. Porque se você está numa relação negativa, ruim, e você não consegue sair, por que você não consegue sair? Dependência o problema emocional. É do cara? Sim. Não, o problema é seu. É dependência emocional, daí é sua. É a carência. Aí é a carência, aí é a falta de ver o seu alto valor, aí é aquele famoso antes acompanhado do que só, entendeu? É melhor com ele, aquela fase, melhor com ele do que sem ele, sabe? Então, mas você, alguns minutos atrás, você falou sobre o destino. O que você pensa sobre o destino? Cada um tem o seu, não é? E você pode, sim, estar corroborando com ele à medida que você vai fazendo o melhor que você pode. Mas você pode pegar também, por lealdade sistêmica, tomar o destino de alguém do seu sistema familiar. Se você toma o destino de alguém,
Geralmente da mãe, né? Você acha assim, poxa, esse destino é muito pesado, coitada dela. Tá errado, não tá legal esse destino aí. Então, quem você está dizendo que fez errado? Deus, né? Porque esse destino é dela. Então, por isso se chama arrogância sistêmica, porque você arroga para você responsabilidades que não são suas. Então, você vai lá e arroga para você responsabilidade do seu pai, que não são suas, da sua mãe, que não são suas. Você arroga para você essas responsabilidades. E aí você fica maior que eles. Sua vida estagna. Sol, deixa eu perguntar uma coisinha. E lá no seu processo de... você é terapeuta sistêmica, né? Você faz uma espécie de anamnese, assim, na pessoa antes dela chegar? Geralmente, desculpe. Geralmente, ela chega com uma queixa principal. Minha vida está estagnada financeiramente. Então, vamos olhar para o financeiro. O que será que está lá atrás, que prendeu você, aprisionou você? Qual lei você está violando para que aqui a sua vida não possa fluir? Entendi. E aí a gente não precisa falar isso que é legal. Você não precisa ficar conversando. Você vai colocar isso no campo e você vai ver o que é. Através do fenômeno. Entendi. Não, eu perguntei da anamnese. Vamos dar o recadinho aí, Rosa? Temos um recadinho aqui da Beleza e Saúde. Exatamente. Beleza Saúde é a maior farmácia de manipulação online do Brasil. Ela é parceira do Lean Podcast, então a gente está super feliz aí. Tem uma marca que fala a mesma língua que a gente aqui, né? Que se preocupa com o autocuidado de quem tá... Você que está escutando a gente aqui, presenciando os nossos episódios aqui no Lean. Eles têm um tratamento diferenciado via WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem alguns formulários que eles fazem como se fosse uma anamnese mesmo, né? Você entra lá, coloca os seus dados, as suas queixas, né? O que você gostaria de tratar. E uma consultora clínica vai analisar aquilo com maior cuidado, maior dedicação, vai entrar com você para oferecer aí diversos tratamentos, né? Está tratamentos para homens, mulheres, inclusive para pets também, né? Esse meio animal aí com muitas soluções interessantes aí de farmácia online de manipulação, tá bom? Então, assim, conheçam eles são um parceiro, a gente super indica. A mãe do Maurício, antes mesmo da marca chegar aqui da Beleza Saúde, já era fã consumidora. E só para quem está escutando a gente aqui no Lean, acompanhando o canal, tem 10% de desconto, eles têm frete grátis aí para vários cantos do Brasil. É isso mesmo. Cupom LINBS. Exato, cupom LINBS está aí na tela, a Bárbara colocou para vocês. E a beleza está em viver com saúde. Conheçam eles aí, belezasaude.com.br. Foi só esse disclaimer rápido aí em relação à anamnese, por isso que eu te perguntei. E a gente estava falando dos polos, né? No começo do nosso episódio, você falou em relação a narcisistas. Os narcisistas, eles são despolarizados também no que diz respeito a homem e mulher, a energia masculina e Na verdade, feminina? é uma questão... Narcisista, ele não vê o outro, né? Ele não tem percepção do outro, é só de si mesmo. Então, ele é egocêntrico, ele é autocentrado. Então, se ele está bem, está tudo bem. O que ele faz para isso, não importa. Então, ele age da forma que você quer que ele haja para tomar aquilo que ele precisa tomar. Então, eu não sou especialista em narcisistas, mas eles são realmente autocentrados, é tudo sobre eles. Eles tiveram bastante questões com a criança lá, ferida, né? Mas, segundo dizem, não tem muito o que fazer quanto a isso. Sério mesmo? É um negócio meio sem cura, assim. Mas dá para conversar com a criança interior Claro que dele dá, também? Dá também. Já constelei narcisistas. Ah, é? E O difícil? que acontece? Quando o cara chega e fala para você, eu sou narcisista, é muito legal, né? Vamos lá, caras e... Tem mulheres também. Mulheres também, quando as meninas... Mas olha, nenhuma mulher chegou, sabia? Sério? Nenhuma mulher. Um homem chegou para mim e disse, eu sou narcisista e sei que sou e eu preciso olhar para isso. Caramba. E aí? Então, foi muito legal, foi uma constelação incrível, né? Mas ele estava saindo de uma relação e ele estava muito, muito chateado com a situação. Mas eu, incrivelmente, eu nunca vi uma mulher chegar e dizer que é narcisista. Você falou, falei, que interessante. Eu não vi.
Mas será que a pessoa pode estar criando uma história de que ela é narcisista? Essa pessoa, ela realmente era? Era. Ou alguém colocou esse driver? Era bem. Geralmente ela não sente muito, ela não tem muito essa questão da emoção, da emocionalidade. Ela é muito mais racional. Então, ela vive em prol de si mesma. Ela vive para si mesma, ela faz o que é bom para ela. Então, se no momento aquilo é bom para ela, ela faz. Ela não pensa muito no outro. E ela distorce histórias, ela faz com que você saia totalmente desequilibrado da história através de várias... Com manipulações? Com culpa, com manipulação, com love bomber, com questão de gaslighting. O que é isso? Love bomber? Love bomber é o começo, né, da relação, onde ele tipo uma paixão exacerbada. É a bomba de amor, né? É tudo que ele entrega para fazer com que a pessoa tenha assim uma descarga bioquímica incrível no corpo e assim, ela fica o resto da vida dela tentando viver isso novamente com ele. Porque a descarga foi tão grande naquele momento onde ele mostrou que ele era o príncipe encantado, o cara mais incrível, e ela sentiu algo que ela nunca sentiu, ela falou: "Puxa, existe um amor. Existe isso que eu achei que nem existia." E daí o cavalo, ela fica o príncipe do cavalo branco, né? Que a gente fala que a mulher tem essa questão de ser, né, a Cinderela. De querer, né, ser a princesa. E ter tudo isso. Então, parece que ali chega aquele príncipe encantado, parece que ali chega aquele cara que você tanto esperou. E aí, o Love Bomber é isso, uma bomba de amor que esse narcisista joga em você para que você acredite que ele é tudo aquilo. E quando ele começar a fazer os comportamentos daí não tão legais, abusivos, você não tem a força para sair, porque você vai falar: "Não, mas isso foi só hoje. Não, mas foi só agora, vai melhorar." Aí ele dá um pouquinho ali. E aí uma migalhinha, e aí assim a pessoa vai ficando, né? E daí ele pode dar novos love bombers, só que menorzinhos, né? Para a pessoa lembrar. Isso que eu tô falando. Aí começa a vir as migalhas de amor, né? Porque depois são dá migalhas. Uma flor. Daí uma coisinha, outra coisinha, só para mostrar. Quando ele vê que tá perdendo, ele dá uma... Pra dominar a pessoa. Na verdade, emocionalmente. é manipulação pura. Verdade, é manipulação. E dado tudo isso, Sol, que você falou, o que você vê para o futuro da sociedade? Porque a gente caminhou, né, de um passado que tinha alguns problemas, e aí, de repente, a gente puxou essa corda demais para o outro lado. E agora, o que você vê, baseado em todas as suas constelações que você já viu, tudo que você está vendo, o que você sente, o que está guardado para a humanidade? Eu acredito que a tendência é o equilíbrio. Eu sou uma otimista nata. Opa, que bom, hein? Otimismo. Eu acredito que sim. Eu acho que temos muitas técnicas novas surgindo no mercado, muitas formas de fazer diferente, coisas que não se tinham há muito tempo atrás. E essas ferramentas, essas pessoas e toda essa forma de ser mesmo do ser humano, eu acho que cada vez mais todo mundo está buscando mais a si mesmo e olhar para as sombras e olhar para si. Eu acredito sim. Acredito na humanidade. Existe uma luz no final do túnel. Sim, acredito. Piamente. Eu acredito que vai para um lado, depois vai acabar vindo para o outro e vai acabar faz parte no meio. do processo. Eu acho que faz parte do processo. Eu acho que quando foi o patriarcado, foi muito para o lado de lá. Daqui a pouco vai bastante para o lado de cá, porque a gente vai tentar compensar. Isso é normal. É uma compensação de tudo que foi trazido naquela época, né? De tanta dor que tem ali nesse sistema feminino. O sistema feminino, quando a gente abre, o lado feminino é muita dor. Carrega-se muita dor. E as mulheres entram olhando para essa dor, sendo leais a essa dor sistêmica, muitas vezes excluindo o masculino seriamente, muito mesmo. Então, muitas das mulheres estão despolarizadas porque elas estão excluindo o masculino, elas estão fazendo por eles. Pela necessidade. Por quê? Porque tem uma dor no sistema muito grande e elas estão tentando compensar. Então, essa dor do feminino é muito grande.
e ainda está reverberando muito nas mulheres. E daqui a pouco eu acho que a tendência é isso se acalmar. Os homens também despolarizaram bastante, porque nós entramos numa fase de muitas separações, né? E os homens são criados por mulheres, e daí eles ficam na esfera da mãe. Porque o normal é assim, o filho e a filha nascem na esfera da mãe. Sim. Tá? Aí, a filha vai para a esfera do pai, toma o pai e volta para a esfera da mãe para aprender o feminino. Certo. Certo? E o homem é diferente. O homem, ele nasce na esfera da mãe, toma a mãe e ele precisa ir por pai. E fica lá. Porque lá ele toma o masculino. Lá ele aprende o masculino. Ele aprende a referência masculina com o masculino. E o que está acontecendo hoje? Não está vindo para o pai. A maioria se separa antes disso, ou a mãe prioriza esse menino e ele vira... Aí fica ali o filhinho da mamãe, ele não pode... Super protetora. Aí ela entra no lugar de super proteger esse menino, e aí ele entra no lugar do pai. Ele vem aqui no meinho, sabe? E fica ali. Ele tinha que ficar um tempo e depois ir para esse pai. Esta é a forma de o homem aprender a polaridade masculina com o pai. Sol, não tem pai. O pai foi embora. Separou. Não é? Não fala mais com a mãe. Sempre tem um homem nesse sistema familiar que a gente pode ter como modelo. Um tio, um avô? Um tio, um avô, alguém que ele vai ter o modelo masculino. E essa mãe precisa saber disso, porque senão ele fica realmente infantilizado para sempre, né? O menino, o filhinho da mamãe, ou ele fica o homem fraco, né? O homem sem a potência do masculino. Nossa. E sobre aquela nossa... que a gente vai fazer a dinâmica. Ai, a dinâmica, você pode explicar para a gente como que é? Eu não vou explicar, eu vou explicar depois que a gente fizer. Tá, sim, legal. Então vamos fazer e daí vai ter a explicação. Todo mundo fazer, porque se eu explicar antes não faz sentido. Então isso você pode fazer na empresa, quando você for contratar alguém para trabalhar na tua empresa, você pode fazer essa dinâmica, é uma dinâmica muito legal para você conhecer mais profundamente a pessoa que está ali. E você pode fazer, sempre que você for quiser saber mais de você mesmo, você olha para você e você pode fazer. Quantas vezes você fizer, vai ser diferente. Então, não precisa ter medo de, não vai repetir. Não vai. Então, se você for fazer uma vez, você faz daqui 6 meses outra vez, 3 meses outra vez, para você saber se aquela questão que você precisava trabalhar foi trabalhada. Então, vamos aí, vocês também, vamos lá. Pega uma folha, gente, e corte assim no meio. Risca no meio. Vão fazendo aí, meninos. Eu acho que vai ficar legal vocês fazerem. Estamos com o caderno aqui. Isso, corta no meio. Vamos lá, galera. Peguem a folha de papel. Pegue a folha, faz com a gente. Vamos fazer com a gente esse exercício. Faz com a gente para você ver que é incrível. No final, você vai descobrir coisas de você que você fala. Eu sei que muitas pessoas... Vai ser polêmico, é óbvio. Eu não ia trazer se não fosse. Muito bom. Vai ser polêmico, porque quando eu dou isso nos cursos, as pessoas falam, não, mas isso aqui está errado. Mas depois a gente vai conversar, porque eu vou conversar com os meninos e vou trazer isso para vocês. Então, num lugar, você escreve pai, do lado da folha. É assim, ó, na vertical. Na vertical. Na vertical. Rosa fez na horizontal aqui. Então, ele fez na horizontal, mas é na vertical. Tá. De um lado, pai, de outro lado, mãe. Legal. Tá? Show de bola. Vamos então, lá. lá no lado do pai, você escreve 3 características que você não gosta do teu pai. Vamos lá. Difícil, hein? Eu falei que se não fosse para causar polêmica, nem fazia, né? 3 características que negativas. você não gosta muito no seu pai, que você não acha legal. Tem que ser 3. Não adianta falar hein, só cara? Eu sei que é difícil, sei que é difícil, porque a gente não quer achar características negativas no nosso pai, mas a gente sabe que tem e a gente precisa entrar em contato com isso. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, gente. Não precisa travar e querer proteger o pai. Não vou poder falar ao vivo, hein? Esse episódio nem vou divulgar para o meu pai. Por que a gente não quer, de repente, 3 características que você não acha tão positiva, tão saudável no seu pai?
E trava mesmo, as pessoas travam. Eu estou acompanhando os meninos porque é legal que aí é o tempo de vocês. Fala, Sol, eu não vou escrever. Escreva, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Escreva. 3 coisas, 3 características que você não gosta tanto no seu pai. Você pensa aí, Bárbara, também. Muito bom. Pronto? Pronto. Pronto, Mal? Falta um aqui ainda. Então, vamos lá, esperando o Mal. Tá. Tá? Tá. Então, embaixo vocês colocam 3 características que vocês gostam bastante, que é muito interessante, muito forte no seu pai. Boa. Aí, ó. Isso é mais fácil, né, Aí, ó, Rosa? viu como é que é? Agora vai. Coisa boa é uma beleza, né? Coisa difícil, negativo, ninguém quer, né? Tá Mas é difícil preciso, aqui, né? gente, é preciso a gente conhecer as nossas sombras, né? As sombras dos nossos pais também existem. E aí, Gente, vocês não estão pode. fazendo aí, galera? É Espero que vocês isso. estejam fazendo aí que... Vamos lá, então... Esse daí, 3, pô, pode escrever 4, 5, que é positivo, tem bastante, Viu como né? é que é? Viu como é que é? Coisa boa, todo mundo gosta de falar, né? Então, lá do lado da mãe, já conseguiu, Maurício? Não, o Maurício ainda está fazendo 3 coisas positivas do pai. Show de bola aqui. Pronto. Então, vamos lá. 3 coisas negativas sobre a sua mãe. 3 Nossa. coisas que você não gosta muito, que você tem uma dificuldade de lidar com a sua mãe. Então, daí a gente vai poder conversar também, né? Porque, por exemplo, minha mãe já faleceu. Então é muito difícil pra mim falar coisa negativa dela, entendeu? Mas muito difícil. Pois é. Minha criança mas- interior precisa trabalhar isso daí, viu? Mas você lembra que lá no começo você falou que tinha muitas coisas que você precisava conversar com ela? Sim, Então, lembra dessas coisas. sim. Ah, viu como é que é? Viu como é que é? Terapeuta sabe, lembra tudo. Assim. Caramba. Então, lembra lá no comecinho, você falou, tinha uma coisa só que eu queria falar tantas coisas com a minha mãe que ficou mal resolvido, blá, blá, blá. Então, essas coisas que ficaram mal resolvidas. Olha aí que fácil que foi agora. Aí, por mais que a mãe da gente morreu, mas tinha coisas que... não. Negativas. E agora, 3 coisas positivas da minha mãe. 3 coisas positivas da minha mãe. Positivo é fácil, né, gente? Que coisa. É fácil. Como pode melhorar? Vocês gostam só da parte boa do negócio, né? A parte não tão boa assim é mais complicada. Isso é um trabalho que vocês podem fazer quando vocês estão contratando pessoas na empresa, na casa. É legal para você conhecer um pouquinho melhor a pessoa. Mas daí você também faz da mesma maneira, o pai e a mãe da pessoa. Sim. Você pergunta pra ela. Você não precisa saber de nada, você só vai fazer isso aqui. Entendi. Show de bola. Terminaram? Eu terminei. Aqui vocês aí, a galera de casa aí, terminou? Todo mundo aí comigo? Todo vamos lá, mundo hein? vai descobrir junto aqui de mim Tô curioso aqui pra saber. como é que é. Vamos lá, manda bala. Então, vamos lá. Na primeira coluna, você escreve eu no trabalho, É embaixo do pai, por exemplo. embaixo do pai. Eu no trabalho. no trabalho. Eu no meu trabalho. Eu no trabalho. Eu no trabalho. Embaixo da mãe, eu nas relações. Eu nas relações Eu nas relações. embaixo da mãe. Eu no relacionamento. Né? Eu no meu relacionamento. Como eu sou no meu relacionamento. Ah, Show tô de bola. entendendo já. Já entendeu? Já. Então, gente, não é sobre o nosso pai e nossa mãe, é sobre nós. Isso é Autoconhecimento. É autoconhecimento puro, profundo e sistêmico, de um tamanho que vocês não podem nem imaginar. Então, leia aí, pode ler? Posso? Tá, entendi. Então, eu no trabalho tem a ver com meu pai. Não. Eu no trabalho. Ah, tá. As Eu no- coisas negativas que você tem no seu trabalho. Quais são? Ah, tá. Ah, tá. Muito coração mole, Pronto, indeciso pronto, e ansioso. pronto. 3 coisas que você precisa trabalhar. Legal ou não? Porra. Incrível.
Por quê? Porque você pega 3 coisas de você, né, tuas sombras, que você não sabe, pontos cegos mesmo. Pontos cegos do teu trabalho, que nunca ninguém vai te contar. É isso aí. Daí você pode trabalhar isso. Mas eu li os negativos do meu pai. Isso, mas são seus. São meus, entendi. Não é do seu pai. Entendi. Né? É você no trabalho. Teus pontos negativos. Ansioso, coração mole demais. E indeciso. Indeciso. E daí, quais são seus pontos fortes no trabalho? Tipo, eu pus coração grande no sentido amoroso, né? Alto astral. Alto astral. E organizado, hein, Rosa? Deu certo, hein? E organizado. Então, você é organizado, você tem um coração de mãe, aquele coração enorme. Por isso que eu tenho o coração mole. Né? Mas, assim, pode ter isso como uma coisa positiva? Pode. Mas não pode influenciar negativamente para... O todo. Né? Porque aí você precisa ser masculino. Entendi. Incisivo. Mandão. Não é mandão, não é para o lado de mandão. É o lado de liderança, uma liderança forte. Sim, muito bom. Tá? E aí, no Quer ver o Rosa? Vamos lá. Vamos ver o Rosa, vai, né? Vamos dividir as atenções aqui. O cara jogou para mim. Dividir as atenções aqui. Né? Como que é? O que é? Que é para falar? Eu no não trabalho. Não é para falar nada, então vamos lá. Eu no trabalho. Como é que você é no trabalho? As 3 coisas que você colocou negativas. Negativa? Levar as coisas muito a sério, algumas vezes. Perfeccionista. Dificuldade de ser grato. Nossa, você em pessoa. E indeciso. Então, é essas 3 coisas que você precisa trabalhar em você no trabalho. Caramba. Tá? Você precisa ser mais grato. Muito mais grato, porque se você viu isso lá, tem aqui, né? Mais decisivo, mais imperativo, e mais o quê? O que você falou outro? Indecisão. Dificuldade de ser grato e levar as coisas muito a sério. Então, às vezes é uma autocrítica muito grande. Isso não é bom também. Então, pode levar as coisas a sério, mas não para o lado do perfeccionismo. Tá. Ok? Entendi. Então, porque o perfeito não é feito, né? O perfeito, você fica ali, muitas vezes, procrastina. Então, quando você vê isso, você vê o que precisa ser trabalhado em você. Olha que interessante, gente. Muito bom. E quais são as características positivas em você no trabalho? Honestidade. Que maravilha. Cuidado. Maravilha. E organização. Pronto. Essa parte aí... Não, tô brincando. Você é organizado do seu jeito, né? Nas suas coisas e nas suas tarefas, É um outro jeito. Não, é um cuidado, né? É organizado no cuidado, provavelmente. Tô brincando. Organizado no cuidado. E o primeiro que você falou, o que é? Honestidade. Honestidade. Olha que coisa incrível. Então, quando você faz por exemplo, uma dinâmica dessa com um funcionário seu e ele diz que ele é honesto, com certeza ele é. Caramba. Organizado, com certeza ele é. Então, veja quais são os pontos fracos dele lá e foca de trabalhar, se for uma pessoa que vale a pena. Se a parte boa dele for tão boa assim, que vale a pena... Então, é legal que você possa trabalhar nas dinâmicas de grupo, dentro da empresa ou com aquela pessoa, essas questões aí que a sombra traz, né? Fala pra galera aí, se vocês estão fazendo exercício, espero que estejam, que está sendo super legal aqui. E se você quiser, né, compartilhar com o pessoal aí do chat, com a gente também, coloca aí o que vocês são no trabalho, né, negativo e positivo, com base nas suas respostas, beleza? Isso, conta pra gente aqui, conta pra gente. A gente quer saber também. O pai e a mãe, né? O pai, a questão é o pai, né? O trabalho é o pai, a mãe é a relação. Trabalho é pai, relacionamento é mãe, né? E aí? Então, vamos lá. Agora vamos começar aí. pelo Maurício. Isso. Eu já ia fazer isso, Ricardo. O Ricardo já queria que eu comece. Então, vamos lá. Primeiro, como que você é no relacionamento? Vamos lá, os negativos de como você é no relacionamento? Nervosismo, ansiedade e críticas. Então nossa, vamos... pesado. É na luta pesado. Bem, hein? Pesado. Então, você pode perceber isso em você, provavelmente. Crítico. Por que crítico? Se lá no trabalho você é extremamente exigente, provavelmente você seja crítico. Porque se você é exigente demais com você, você vai ser exigente demais com o outro.
Se você busca perfeccionismo, o outro, você vai exigir isso do outro. Então, você precisa trabalhar essas coisas, precisa não, né? Dá luz a isso, começa a perceber melhor isso. Quando o outro falar, que daí não é sobre o outro falar, é sobre você falar de você, Caramba. é muito mais profundo, não é? Quando não é a Ana Lu que fala, quando não é a mãe que fala, o amigo que fala, quando é a gente, nosso subconsciente falando com a gente, é bem mais profundo, não é? Então, vamos lá? Qual que é o positivo? Positivos é honestidade de novo, força de vontade, carinho. Olha, que interessante. Então, você é carinhoso, tem bastante... Então, você vai precisar dessa força de vontade para trabalhar os seus pontos negativos lá. Então, se você realmente tem essa força de vontade, vai ser uma coisa mais fácil para você. Muito bom. Eu nas relações, né? Muito rígido, mandona, né? Então, mandão. E quer as coisas muito certinhas. Aí, ó. E sou assim mesmo, fala. Tem que, em primeiro lugar, assentir, né? Assentir. Concorda com o que é como é, fico com o que é como é e melhoro. Porque eu só posso melhorar no momento que eu assinto, que eu digo um grande sim e posso deixar aquilo para trás para poder fazer diferente. Senão, eu não consigo, né? E daí... E os pontos positivos, eu tinha posto batalhador, né? Então, quero fazer acontecer, né? Quero que dê certo. A relação. Tá. Amoroso e cuidado, né? Cuidadoso. Amoroso, cuidadoso. E trabalhador, batalhador. E batalhador. Ótimo. Então, gente, vocês viram que é um exercício de uma profundidade incrível, né? Não fala sobre os nossos pais, fala sobre nós. E é muito interessante a gente saber como a gente é na vida profissional, né? No trabalho e nas relações. Nossa, e me acendeu uma luz aqui, então, porque, no fundo, às vezes a gente pôs aqui, né, as características dos nossos pais, das nossas mães, mas é a maneira como nós enxergamos eles. Às vezes eles não são assim. Isso está em você. Ou seja, se eu mudar o jeito que eu vejo o meu pai, minha mãe, eu vou mudar a minha vida. A minha vida no trabalho e nos relacionamentos. É sobre isso. O que eu falei de assentir é você ver o seu pai como ele é. E não como você é. E não como ele é. Esse é o ponto do Maurício. Não como ele é. Como você vê que ele é. Que ele é. É justamente... Tá no meu controle isso. Aquilo não que tá no controle do meu pai. Com certeza não. Por isso que eu digo que é assentir. É deixar o que é como é para que você possa deixar isso fluir. Porque se você olha e começa a criticar aquilo... tem aquele viés, porque você percebe ele. Caramba. Tudo só é o que você vê. Nossa, tirei uma viga da minha frente agora. Que maravilha. Olha só. É muito excelente. Bom. Então, gente, o trabalho sistêmico é de uma profundidade. Por isso que você, quando você falou, Maurício, mas é sobre coisas que estão lá atrás, que estão acontecendo aqui, sim. E tiram, meu Deus, tiram um véu. Um véu, descortina realmente. Descortina Exatamente. Realmente. Porque não é real o que a gente vive. É o que a gente percebeu. Desculpa. É o que a gente percebeu. Não é real, entende? É a minha percepção daquilo que foi como foi. Não é real. Porque a mesma coisa, se eu vivo e você vive a mesmíssima coisa, eu vejo de um jeito, você vê de outro. Exato. Então, a vida acontece para nós, através de nós. A nossa vida acontece pelas lentes pelas quais eu vejo a vida. Então, por isso que aqui nós estamos em 5 pessoas aqui dentro. 5 pessoas veem a vida de forma totalmente diferente. Por quê? Porque ela acontece para nós, a partir de cada crença limitante, a partir de cada percepção que eu tenho, a partir dos meus traumas, das minhas dores e de tudo que eu vivi. Ou seja, se eu quero mudar a minha realidade, eu só tenho que aprender a interpretar ela de maneira diferente. Se eu quero mudar a minha realidade, eu conto uma nova história. Então. Eu ressignifico tudo o que eu vi. Eu falo, poxa, pode não ser bem assim. Igual você fez ali. Puxa, saiu uma viga daqui da frente. Poxa, pode não ser bem assim. Realmente, pode mesmo. Ô Sol, você tem uma frase muito legal aqui, que é: o meu amor é meu e o meu amor sou eu.
Se você puder Na explicar verdade, ela pra essa gente. frase veio num campo de constelação familiar para mim. E eu achei essa frase tão impactante porque ela veio no fenômeno. Porque quando a gente trabalha dependência emocional, e eu também trabalho, porque, na verdade, dependência emocional todos nós temos, e temos que ter um nível mínimo de dependência emocional para nos relacionar, senão não tem como a gente se relacionar, não é? A gente precisa ter um nível saudável de dependência emocional. Então, a gente precisa precisar do outro, sim, não é? Então, não é só sobre, eu não quero, aquilo que falou o ego, subir lá em cima. Não é sobre isso, não é? Então, o meu amor é meu, o meu amor sou eu, quer dizer assim, eu sou o centro da minha vida. Deus, eu, trabalhando as minhas questões, trabalhando as minhas dificuldades, olhando para as minhas sombras, podendo me curar e transbordar na vida do outro. Porque eu só posso ser o melhor para o outro quando eu sou o melhor para mim. Caramba. Eu queria voltar aqui porque isso aqui realmente me chamou atenção. Ou seja, se eu quero melhorar no trabalho, na minha vida financeira, eu tenho que melhorar a minha relação com meu pai, principalmente como eu enxergo ele. Sim. Se eu quero melhorar meus relacionamentos, eu tenho que melhorar a relação com a minha mãe e como eu enxergo ela. Sim. Por quê? Porque quando você vê... O pai é o mundo. Como você vai para o mundo, como você vai para o trabalho, é pelo viés do pai. Se você tem uma exclusão de pai, tua vida financeira é um desastre. Tua vida financeira é um desastre. Você vai na vida profissional, você encontra lá um chefe meio complicado. Sim, por quê? Porque você excluiu o seu pai. Daí toda a autoridade lá fora vai mostrar que existe um pai que não é compassivo, né? Porque você excluiu. Então, a autoridade lá fora, que é o chefe, vai estar lá mostrando, sempre vai mostrar as suas exclusões. Parece que é sobre o outro, mas não é sobre ninguém, é sobre mim e a minha forma de me relacionar. Na vida, mesma coisa, relacionamento é mãe. Por quê? Mãe é afeto, mãe é amor, mãe é conexão afetiva. É o feminino. Acolhimento, nutrição. Caramba. Então, incrível, né? Como tá tudo interligado, né? E porque se olhar o Brunão, é essa história, né? Porra, mano. Olha isso. Sim, não, total. Impressionante. A gente tem um conhecido aqui, né? Quando você foi falando, né? O cara que tem problema de trabalho, tem a ver com o pai, né? Que ele não acolheu. E essa pessoa que a gente conhece tem um pai que não acolheu o avô, né? E daí, essa pessoa, ela não trabalhou isso ainda. Então, ela tá repetindo o mesmo padrão do pai dela. Porque não é dela. É ancestral, é lealdade sistêmica. Lembra que eu falei? Sim. Você está em lealdade a um sistema familiar que teve um movimento de amor interrompido em direção ao pai. Então, enquanto isso não for visto e liberado para que esse fluxo de amor do masculino possa fluir para ele não vai ter a força do masculino, porque a força do masculino vem do pai. Nossa. E daí ainda é um caso onde o pai ele teve abandono também em relação a ele. Então tem todos os outros quesitos aí misturados. Mas entendeu? entende também que o abandono já vem porque ele foi abandonado. É pregresso. Ninguém dá o que não tem. Por isso que não é sobre mim com o meu pai, é sobre eu resolver a minha vida para que isso possa fluir em mim, eu me preencher disso e ir para a vida e não ser refém disso para sempre, porque senão eu vou ser refém disso para sempre. Caramba. Muito bom. Muito profundo, hein? Muito. Temos muitas coisas para trabalhar Nossa, mesmo, internas, muitas mesmo. E familiares também. E você fez um combo aí de ferramentas sistêmicas, né? Conta aí para a galera o que seria isso. Então, o que eu fiz assim, eu acabei de preparar um e-book, que é o caminho da transformação sistêmica, que tem bastante, 25, na verdade, 25 exercícios. Esses exercícios são todos sobre trabalhar pai e mãe, a criança, dinheiro, vida profissional, dívidas,
Várias coisas que a gente tem são exercícios sistêmicos reais, os quais você pode e deve fazer esses exercícios, e aonde você entender, compreender que está mais difícil de conseguir fazer sozinho, você precisa olhar de uma forma mais profunda junto com alguém, né? Uma terapeuta, uma consteladora. O outro é o ping-pong do amor, aonde você tem que ser o centro da sua vida, Deus em primeiro lugar, para você atrair, para você trazer, para você poder construir relacionamentos saudáveis na sua vida. Então, é o ping-pong do amor, aonde precisa se ter equilíbrio de trocas para que as relações sejam saudáveis, começando por Deus, por você, e depois as relações. E depois tem o baralho sistêmico da Sol, que vai trazer, que é o bônus, que vai trazer um recadinho diário para você refletir todo dia a respeito de uma frase sistêmica de cura. Sensacional, tá na tela aí, né? Para quem quiser adquirir, tá com um preço super bacana que a gente já viu. Exato, um precinho especial para vocês, né? Com certeza. É muito legal, né? A Sol, ela já estava, ela veio aqui há 1 ano, né? Vocês podem aí conferir na nossa aba Lives, né? Aí o episódio que ela veio foi super bacana, e bem desde aquela época ela já vem trabalhando nesse projeto dela, e calhou de ela já ter finalizado e tá trazendo aqui em especial para vocês aí, nossos queridos Leaners, né? Lean Lovers, como a gente gosta de falar. Isso mesmo. Né? E aproveita enquanto tá disponível de graça, né? Porque daqui a pouco vai ser só para membros essas lives aí. Exatamente. Lá atrás. A gente vai deixar essa aba de lives, alguns episódios super especiais aí para vocês que são nossos membros. A gente agradece bastante, tem um monte de gente entrando como membro aí para ajudar o canal a crescer, né? E daí uma forma da gente devolver para vocês deixando materiais exclusivos, né? Então, exatamente. Isso é o que a gente está planejando aí, vamos implementar em breve. Então, quem quiser adquirir, né, o e-book da Sol, é só entrar aí na descrição do vídeo, tem um link, ou apontar a câmera do celular para a tela no QR Code, se você estiver vendo na televisão. Tem bastante gente que vê na televisão. Então, bastante gente. 30% aqui, 40% é televisão. Exato. Inclusive, a gente sempre fala aqui, né, nos nossos episódios, poxa vida, se você chegou até agora, se você, de certa maneira, foi impactado de uma maneira positiva com esse conteúdo, depois dessa dinâmica que a gente fez aqui hoje, se de alguma maneira isso foi bom para você, imagina que legal se esse conteúdo chegar para alguém que você ama. Então, a gente sempre fala, bom, se impactou de uma maneira positiva, compartilha com essa pessoa que você ama, que com certeza ela vai receber e vai mudar a forma como ela percebe aí o autoconhecimento, né? Igual mudou pra gente aqui, hein? Exatamente. E para quem chegou até o final, né, pra gente não perder o costume, escreve nos comentários a palavra do episódio de hoje eu amo meus pais. Exatamente. Esse foi um grande aprendizado aí pra gente, né? A gente sempre deixa uma pergunta, uma frase aí que tem a ver com o episódio. Essa frase do Maurício aqui, eu amo meus pais. Escreve aí no comentário pra gente saber que você foi impactado de uma maneira positiva e que você chegou até esse momento, né, Rosa? Já vai melhorar a relação no trabalho e nas relações. Com certeza. É o primeiro passo. Exatamente. Gostou de estar aqui novamente com a gente, Sol? Conta aí. Mas foi incrível. Foi eu muito amo bom. estar aqui, gente. Vocês são ótimos, eu adoro. E assim, quando a gente se falou para voltar aqui novamente, eu fiquei muito feliz, porque ver o crescimento de vocês, ver o quanto vocês cresceram esse ano, foi incrível. Vocês estão super de parabéns mesmo. Muito obrigada pelo convite novamente. Espero voltar outras vezes. Né? Com certeza, com certeza. A gente sempre faz essa perguntinha aqui, que é o seguinte: se você pudesse cochichar ali no ouvidinho das 8 bilhões de pessoas que existem nesse planeta, que mensagem final que você deixaria? Se eu pudesse cochichar... Isso. Alguma coisa para as pessoas, Isso. Eu cochicharia, eu falaria assim: aceite, concorde com seu pai, com sua mãe como eles são. Eles te deram o que puderam. Não seja refém de uma história que
Se você continuar a repetir, vai deixar você cada vez pior. Então, quer ir para frente, quer ir adiante, quer ter sucesso? Dê um lugar dos 50% que é pai para o pai, dos 50% que é mãe para a mãe, e siga o seu caminho. Vá em direção à sua vida. Agora você pode crescer. Nossa, que mensagem linda, hein? Muito bem, muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, Sol. Ó, sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá aí até o final também, deixa um like, né? Inscreva-se no canal. Muita gente que acompanha a gente ainda não é inscrito. Então, venha junto com o Lin toda semana aqui com 2 episódios, né? Desde do mês retrasado a gente começou a fazer 2 episódios. Tá sendo super bacana. Toda terça e quinta. Todas as terças e quintas. 8h30, para quem quiser ver, né? Ser os primeiros da fila. Exatamente. Então, muito obrigado e até a próxima. Vamos dar um tchauzinho aqui, Sol? Dá um tchauzinho aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Valeu, até a próxima.